Baron One foi publicado originalmente em capítulos semanais a partir do final de dezembro de 1969 até novembro de 1970. Foi mais ou menos um ano de publicação de capítulos semanais. Eu tenho aqui essa edição encadernada, são 2 volumes de mais de 500 páginas, contendo toda a produção. E foi escrito e desenhado pelo Saito Takao. O Saito foi um dos fundadores do movimento Gekiga. O Gekiga foi um movimento artístico que aconteceu no Japão a partir da década de 1950 e ele tinha uma proposta artística que entendia essas histórias em quadrinhos diferente como o que vinha sendo produzido no Japão naquele momento. Os autores do Gekiga acreditavam que os quadrinhos não precisavam se focar apenas em temáticas e abordagens infantis e infanto-juvenis, e eles queriam produzir histórias em quadrinhos que partiam de uma perspectiva séria para tratar de angústias pessoais que a população japonesa média tinha naquela época ali dos anos 50. Então o Gekiga se aproximou de alguns pontos da arte realista do momento, tanto na forma de representar, buscou construir personagens que se afastavam daquele abstracionismo icônico mais geométrico do Tezuka, para criar personagens com proporções anatômicas mais realistas, e passou a usar construção de cenários realistas, muitas vezes até que tentavam mimetizar ou usavam recursos da fotografia. E essa aproximação do realismo também era temática, eles queriam tratar de problemas reais do cotidiano dos japoneses da década de 1950 e das aflições que essas pessoas tinham nesse período. O Saito foi um dos fundadores do movimento Gekiga e nos anos 60 ele começou a se dedicar a produzir histórias em quadrinhos de espionagem e ação. Entre 64 e 67 ele fez adaptações das histórias do 007 no Japão. Chegou a adaptar tanto histórias que já tinham virado filme, como alguns livros que ainda não tinham sido adaptados para o cinema. Só que essas adaptações se encerraram em 67. Na época, a Eon Productions tinha adquirido os direitos de quase todas as propriedades intelectuais que envolviam James Bond, mas algumas obras tinham sido vendidas ou licenciadas para outras empresas antes deles comprarem os direitos. Em 67, uma outra produtora concorrente lançou uma adaptação cinematográfica de Cassino Royale, e esse filme tinha um foco no humor. E a Eon Productions não queriam outras construções de imaginário do personagem diferentes a que eles estavam lançando no cinema. Então eles passaram a tentar concentrar de novo os direitos sobre o personagem e suspenderam os contratos que eles tinham no Japão para a produção de quadrinhos do 007. Então as histórias que o Saito produzia com o 007 tiveram que ser canceladas, mas em 68 ele lançou uma história própria, que é a Go 13, que é a história de um agente secreto mercenário que é contratado para fazer missões em diferentes lugares do mundo. Em cada história ele é enviado para um país diferente para cumprir uma missão diferente, mas todas num clima de perseguição policial, de investigação, bem na tradição das histórias de agente secreto ali dos anos 60. E o Go 13 é produzido até hoje, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, o Saito tem 84 anos e ainda produz as histórias do Go 13. Só que o Saito era um amigo muito próximo do Ishinomori. O Ishinomori é um dos fundadores ali da tradição do shonen da década de 70. E na época, ali durante os anos 60, o Ishinomori ele trabalhava muito com um conceito que era dos protagonistas espers, pessoas com poderes psíquicos paranormais. Se a gente observar as primeiras histórias em quadrinhos do Ishinomori, Gema Taisen, o Shonen Dome, Kaijin Dome, o Mutant Sabu, todas protagonizavam por personagens que tinham habilidades psíquicas. Às vezes eram investigadores, aventureiros, ou mesmo párias sociais, mas todos eles tinham habilidades psíquicas paranormais. E mesmo em Cyborg 009, o Ivan Wisk, o Cyborg 001, é um bebê que foi usado pelo pai como cobaia para uma cirurgia cerebral que fez ele desenvolver poderes telepáticos e telecinéticos. Então esse tema do sujeito com poderes psíquicos é uma coisa que era muito recorrente nas obras do Ishinomori ali da década de 60, da virada para os anos 70. Até o Skullman tinha isso. E o que aconteceu foi que, influenciado pelo Ishinomori, o Saito resolveu fazer um experimento. Daí no finalzinho dos anos 60, ele lançou o Baron One, que é a ideia dele de um super-herói. Só que apesar dele ser influenciado pelas obras do Ishinomori, ele acabou criando um monte de convenções que até então não eram comuns no ideal do super-herói japonês. Bom, Baron One se inicia com a apresentação dos 2 personagens principais. Os protagonistas são o Gentaro,
que já de início ele é apresentado como um estudante prodígio, um aluno, o melhor aluno da escola, extremamente inteligente, e ele é uma pessoa extremamente ponderada, que pensa, ele é contido, mas ele pensa muito sobre como agir. Ele é o filho único de um casal, o pai dele é um jornalista de um jornal diário e a mãe dele é uma dona de casa. E o segundo protagonista é o Takeshi. A mãe do Takeshi já faleceu. Ele vive com o pai e com a irmã, que é um pouco mais velha. O pai dele é um detetive da polícia, que está sempre ocupado, sempre trabalhando. E ele também tem um tio que é bastante presente. E o Takeshi é apresentado como o valentão da escola, aquela pessoa impulsiva, que briga por qualquer coisa, ele se irrita fácil, mas ao mesmo tempo ele é extremamente afetivo. O Takeshi é uma pessoa que é levada muito pelas emoções, tanto para se enfurecer, para se irritar e para brigar, mas também ele demonstra facilmente o afeto pelas pessoas, ele briga para proteger os amigos e manifesta os sentimentos dele. Então o Saito inicia a história construindo esse imaginário, essa imagem dos dois protagonistas como sujeitos bem contrapostos. A gente tem o Kentaro, que é bem apolíneo, e o Takeshi, que é extremamente dionisíaco, um lógico e um outro emocional. E eles começam na praia tendo uma discussão sobre coragem. O Takeshi diz que ele é mais corajoso, e a concepção de coragem do Takeshi tem a ver com enfrentar os perigos sem ter medo. Tem uma ameaça e ele se atira para encarar essa ameaça de frente, sem hesitar. E o Kentaro tem uma outra interpretação do que seria coragem, porque coragem não é não ter medo, e sim ter medo, mas ao mesmo tempo que se tem medo, conseguir ter calma e tranquilidade para pensar numa solução e resolver esse problema que causou medo. Então são duas concepções bem diferentes do que é coragem. E o Saito usa praticamente todo o primeiro capítulo da história para construir essa oposição, como eles são dois personagens completamente incompatíveis a princípio. E para demonstrar a coragem deles, eles fazem um desafio, que é pegar a lancha do tio do Takeshi e fazer umas manobras no mar. Só que enquanto eles estão fazendo essa aposta para ver quem é o mais corajoso, acontece um acidente e eles caem no mar. E mesmo caindo no mar, a reação dos dois é um tentar salvar o outro. E nisso os dois se afundam e estão prestes a se afogar. Quando eles estão prestes a se afogar, uma luz misteriosa do céu aparece e resgata eles. E a luz diz que é um tipo de representação cósmica da justiça e que ficou tocado pela demonstração de coragem e de amizade dos dois e resolveu não só salvar eles, como dar para eles poderes paranormais. Porque um antigo mal, que ele chama de Dorugi, um mal cósmico, espacial, abstrato, metafórico, tinha chegado na Terra. E essa entidade viu que essa força maligna chegou na Terra, ele não podia fazer nada diretamente, mas ele escolheu os dois para dar para eles poderes, para eles conseguirem impedir e expulsar esse mal da Terra. E esse poder seria manifestado pela união da coragem e da amizade dos dois. Então, parece a princípio uma coisa meio piegas, meio clichêzona, mas o Saito não vai ser melodramático e não vai ser piegas na forma como ele vai desenvolver isso. Então depois que os dois são salvos, eles são levados para o hospital e entram em coma. Os familiares deles vão lá para o hospital e eles estão em coma no hospital. E a história acaba assim. Então, o primeiro capítulo é sobre essa discussão. O Saito constrói, olha como esses personagens são contraditórios, como eles são inconciliáveis. Eles não combinam, eles não funcionam junto porque eles são opostos totais. E eles desmaiam e acabam. Então, é uma história que não tem clímax. É um capítulo inteiro sem clímax. É algo que nunca ia ser publicado numa revista shonen atual, por exemplo. Só que o interessante nessa história é como o Saito vai construir o super-herói dele. Primeiro que sozinho, o Kentaro e o Takeshi não têm poderes nenhum. Eles vão acabar descobrindo que eles juntos podem se unir e se fundir num único só personagem, que é o Baron One. O Baron One é esse herói que tem poderes sobrenaturais, tem poderes físicos, ele é rápido, forte, ágil e consegue manifestar alguns poderes psíquicos, mas ele existe da união do Kentaro e do Takeshi. Então, se a gente tem um extremo apolíneo representado no Kentaro e um extremo dionisíaco no Takeshi, o Baron One vai ser a dialética. Tanto que eles vão se fundir para virar um herói só, o Baron One vai falar como um sujeito só, ele vai agir como um sujeito só que eles vão pensar como sujeitos separados. O Saito, ao longo da história, vai criar dois formatos de balão. Um balão para o Takeshi e um balão para o Kentaro, quando eles estão fundidos como Baron One. E eles vão conversar entre eles. Eles vão ter debates e discussões mentais antes de agir. Então, os processos mentais dos personagens ao longo da história são individuais. Eles vão debater entre eles na forma de um Baron One. Mas o Baron One sempre age
como o processo dialético dos dois juntos. Então o Barão vai ser um herói que vai ser a personificação da dialética. Como as duas posturas diferentes, ao interagirem entre elas, se transformam numa ação única e coletiva. Se a gente pensar no que é que o Saito inovou aqui. Primeiro, a ideia do super-herói que se transforma, né? Já haviam alguns outros super-heróis japoneses relacionados a uma tradição bem específica do Japão. A gente tinha o Ultraman, que trocava de lugar com uma criatura alienígena gigante, ou então os heróis mascarados, que tinham desde os anos 30, 40, mesmo os super-heróis com poderes já apareciam nas narrativas japonesas dos anos 30, mas o Barão ele tem uma diferença que os protagonistas, eles têm uma forma normal, que eles são humanos normais, e eles se transformam, eles ativam essa mudança, e transformados eles passam a manifestar esses poderes. Então Saito vai construir aqui as convenções do que hoje a gente chama de Henshin Heroes, que são esses heróis que se transformam para ter uma forma nova e com elas têm superpoderes. E lembrando da proximidade do Saito e do Ishinomori, é depois de Baron One que o Ishinomori vai mudar como ele vê e como ele imagina os super-heróis dele. Se antes eles tinham os protagonistas que eram simplesmente pessoas que descobriam que tinham poderes psíquicos, depois de Baron One, ele vai criar coisas como Kamen Rider, que são personagens que eles têm a capacidade de se transformar, de assumir uma forma e nessa forma manifestar os poderes especiais deles. Inclusive, se a gente pegar os designs originais do Baron One, a gente vai ver que o design do Kamen Rider é diretamente inspirado no Baron One. Inclusive as cores, os formatos e tudo. Bota um capacete de inseto no Baron One e a gente tem o primeiro Kamen Rider. E o Baron One, ele chegou a ter uma adaptação para a TV chamada Chojin Baron One, que é Super Humano Baron One, que foi exibida a partir de 1972. Foi 2 anos depois da história em quadrinhos ter acabado. Inclusive o design para essa série de televisão foi modificado. Não só para criar um capacete e criar um uniforme que escondia o Switch Actor e tinha mais a ver com a estética das séries que a Toei produzia na época, como para diferenciar ele do Kamen Rider. Porque se o design dele fosse construído para TV exatamente como era na versão em quadrinhos, ele ia ficar um Kamen Rider sem capacete. Entre 1972 e 1973 foi produzida uma outra história em quadrinhos, que é chamada Chojin Baron One, que é do Koshiro Takeshi, os desenhos, que essa é uma versão que ele faz uma releitura de algumas histórias originais, só que com o design da série de TV e adaptado para um público mais infanto-juvenil, umas histórias mais maniqueístas e mais na tradição comum dos shonens da época. Tá? Além de, com essa obra, o Saito criar as convenções do Henshin Hero, ele vai influenciar um monte de coisas depois, né? Toda a ideia de 2 personagens que se combinam e viram um só, os próprios gatais que acontecem no Dragon Ball, são referências diretas à ideia do Barão One, desses 2 personagens que se fundem e combinam num único herói que é melhor do que a soma das habilidades dos 2 separados. Ainda em 2009, a Ishimori Pro e a Toei produziram a série Kamen Rider Double. A premissa de Kamen Rider Double é uma combinação de elementos da literatura hard-boiled do Raymond Chandler com elementos de Baron One. Basicamente são 2 personagens, 2 detetives, um deles um intelectual mais ponderado e o outro um mais emotivo e impulsivo, que dividem o mesmo corpo, que apesar deles se transformarem em um único sujeito, eles ainda mantêm suas personalidades individuais que debatem internamente entre si antes de tomar alguma ação. Então, basicamente, ele reproduz intencionalmente a relação que existia entre os personagens de Baron One. Apesar de estar tratando do tema de um super-herói, o Saito, por vir dessa tradição do Gekiga, ele vai estar preocupado em manter as histórias pé no chão. Não só na forma que ele vai fazer a concepção dos desenhos, por exemplo, mostrando essa cidade que é suja, cheia de lixo, a praia com um monte de lixos depositados na areia ou no mar, mostrando esses problemas do cotidiano, ou mesmo fazendo essa composição de cenários que é realista. Muitas vezes usa a fotografia como referência, inclusive, para representar um ambiente que simula de fato a sensação visual de ver um ambiente real. Tematicamente, o Saito também vai estar preocupado em fazer uma história que, mesmo tendo um fundo fantástico, ele trata de questões do mundo real. Por exemplo, a força da justiça que aparece e concede poderes para o Takeshi e para o Kentaro, ela se manifesta 2 vezes, só no começo da história, quando eles ganham os poderes, e depois a primeira vez que eles se transformam. Depois essa força que deu poderes para eles
simplesmente não aparece mais. Porque a questão não é tratar esse lado sobrenatural da ficção científica, e sim como esses dois garotos vão usar esses poderes no cotidiano e do dia a dia no Japão da virada dos anos 60 para os anos 70. E mesmo o Dorugi, essa força maligna que veio do espaço para a Terra, ocasionalmente ele se manifesta fisicamente como fumaça, e de vez em quando ele assume a forma de uma silhueta humanoide para falar diretamente com algum personagem, mas em essência ela é uma força abstrata. Ela vai aparecer como essa fumaça preta que possui entes e objetos, tanto que mesmo ele sendo algo de natureza sobrenatural e abstrato, uma manifestação do puro mal que existe no universo, ele vai se manifestar e vai agir na Terra de maneira bem concreta e física. Na primeira história, essa entidade maligna, o Dorugi, ela vai possuir os corpos de cachorros e do esqueleto de um cachorro que está no museu. Depois ela vai possuir o corpo de humanos e fazer os humanos agirem de forma egoísta e maligna. Posteriormente, ela vai começar a possuir objetos. Então tem uma história que ela possui carros, por exemplo. E daí ela começa a controlar carros no ferro velho, e a ação caótica que o Dorugi vai fazer vai ser causar acidentes de trânsito. Então vai ter várias representações de acidentes de trânsito que são representadas com um desenho mais realista, e vai mostrar o caos nesse Japão a partir dos acidentes, trens descarrilhando, carros batendo e atropelando pessoas. Então o mal que o Dorugi se manifesta é um mal que ele aparece de fato no dia a dia da sociedade japonesa. É um mal real, palpável, que afeta de fato a vida das pessoas. E mesmo quando o Dorugi se manifesta de jeitos mais extremos, mais fantásticos, quando ele se transforma num vírus, por exemplo, o vírus ele transmite para os animais e para as pessoas, e o sintoma das pessoas contaminadas é elas se tornarem violentas, agressivas e egoístas, e começarem a se agredir e se atacar. Ou então, numa das que tem um início de proposta mais fantástico, o Dorugi possui o corpo de uma minhoca pré-histórica gigante. O que ele faz é começar a causar terremotos. Então a gente vai ter várias cenas da Torre de Tóquio sendo derrubada, prédios caindo, pessoas soterradas, pontes desabando. Então é uma violência, é um caos, uma destruição, tem gente morrendo e sofrendo, mas não é uma violência que parte do fantástico. O tempo todo o Saito vai mostrar violências e sofrimentos que existem de fato no Japão real. É a pessoa soterrada nos escombros, é a vítima de um atropelamento, é um pai de família que se torna violento e agride os outros membros da família. Então é sempre uma violência que vem de uma premissa fantástica, mas a premissa fantástica é uma desculpa para o Saito tratar do sofrimento real, que pode de fato existir no mundo mesmo se essa entidade, o Dorugi, não se manifestasse. E ao mesmo tempo são muitas histórias que tratam do cotidiano. Por exemplo, o Baron One só vai aparecer transformado a primeira vez no final do terceiro capítulo. Tem várias histórias em que os personagens saem em investigação, tentam descobrir um mistério, entra algum perigo, mas a história é ou uma história de investigação, ou um suspense policial, uma trama de ação que envolve troca de tiros. A manifestação do Baron One é adiada o máximo possível. O Saito tenta sempre focar nos personagens humanos, nos dois meninos, e no sofrimento e nas consequências da ação desse Dorugi, que não age de maneira direta, ele influencia objetos e humanos a atuarem, e o mal é feito por essas ferramentas que são objetos e pessoas que existem no mundo real, e o foco é justamente nessa relação das pessoas. O Baron One vai aparecer no final para resolver um problema, ele vai aparecer e vai ter uma cena de ação que parece muito com uma cena policial ou dos agentes secretos que o Saito já trabalhava, uma troca de tiros, mas o fantástico ele está presente, mas ele não é o foco principal. Ele não é a causa direta dos problemas e nem a solução direta dos problemas. Ele é uma desculpa usada como uma metáfora para tratar desses problemas e desse tipo de sofrimento e de violência que existe de fato no mundo real. Tem uma das cenas que eu gosto bastante, que é num arco em que o Dorugi possui várias gaivotas e aves marinhas, e faz essas aves possuídas criarem ventanias e furacões. Assim, a premissa é bem absurda de fantástica. Gaivotas possuídas que causam furacões. Mas a consequência dessa possessão é causar furacões. E furacões é algo que existe de verdade no cotidiano do japonês. É um medo real para eles. E os furacões começam a causar problemas no trânsito, jogar veículos no mar e causar acidentes de trânsito de novo. E tem uma parte nesse capítulo que o desenvolvimento dele se inicia com o Takeshi e uma menina na escola de quem ele gostava. E parte da história é sobre ele e a menina tentando aprender como expressar os sentimentos dele. Só que a menina está indo para casa depois da aula com duas amigas no ônibus, e o ônibus é um desses veículos
que é atingido pelo furacão e ele cai no mar, nas pedras que tem no litoral. Então Takeshi, desesperado, quando sabe do acidente, corre para ver o que aconteceu. A barreira policial não quer deixar ele passar e tal, mas ele pergunta do ônibus e alguém que está ali em volta apontar o ônibus ali. Então tem a cena que ele vê os trabalhadores do resgate tirando os corpos dos veículos acidentados e ele vê 2 socorristas retirando o corpo da menina, essa de quem ele gostava, de dentro do ônibus e ela morta. Então é uma violência brutal, mas é uma violência, por exemplo, não tem nada a ver com a cena do Devilman, por exemplo, que tem aquela horror, aquela questão gráfica de mostrar o choque visual. Aqui é uma melancolia, uma tristeza numa cena que não tem uma violência visual exagerada. É simplesmente um veículo todo amassado e 2 socorristas retirando a menina morta e ela não tem nenhum ferimento, ela não está mutilada, ela simplesmente está lá deitada com os olhos fechados. Então nós temos a cena do Takeshi chorando e a angústia dele de perder uma pessoa com quem ele se importava num acidente de trânsito. E o impacto funciona porque é um tipo de sofrimento, ele não parte de algo fantástico, de algo que a gente pode imaginar e que nos choca por causa da visualidade. Ele choca porque a gente pode olhar para a cena e sentir, pô, isso poderia ter acontecido comigo. Ou então algum leitor vai olhar e pensar, pô, isso já aconteceu comigo de verdade. Então é uma dor que realmente as pessoas passam, que realmente existe no mundo. E por isso ela machuca mais, por isso ela choca muito mais do que tripas e sangue voando. E por isso é chocante o Takeshi na praia chorando, simplesmente desesperado, sem o que fazer. Ele simplesmente tem aquela cena silenciosa em que o Kentaro vai até ele e não tem nada que o Kentaro possa dizer que vá resolver, que vá ajudar ou que vá salvar ele disso. Então é só essa cena vazia da melancolia. Então o Saito vai usar essa premissa do super-herói, ele vai criar uma premissa fantástica, mas que ele vai usar para tratar de coisas do dia a dia. Ele vai tratar, como acontecia na tradição do Gekiga, falar das angústias que os japoneses pós-guerra sentiam. O que machuca, fere e atinge o japonês médio da época. Então ele vai buscar essa representação do sofrimento, da violência e do mal. O que é um mal para um japonês dos anos 70? É justamente essa violência das forças naturais, dos acidentes, que não vem do fantástico, não vem do sobrenatural, ele vem do mundo real. E o auge dessa construção que o Saito faz vai estar no último arco. O último arco ele vai falar do Shimada, que é um fugitivo da polícia, que ele é um assassino, ele já matou várias pessoas, ele escapou da polícia e ele está tentando roubar um carro no início e 2 policiais percebem e ele fere um dos policiais, mata o outro e foge com a arma. Então são vários capítulos do arco, todo sobre uma perseguição policial, em como ele foge, entra num apartamento, pega uma família como refém, os policiais vão lá e tentam negociar com ele, mas ele não quer negociar, ele é um cara extremamente violento, agressivo, que não tem nada a perder, ele simplesmente está destruindo e ferindo porque ele quer escapar a qualquer custo e não se importa com as pessoas. Então o Shimada é um cara extremamente egoísta, que nega completamente todos os valores comunitários. Ele é o oposto dos ideais comunitários japoneses. Então se a gente parar a pensar que o conceito de moral no Japão é construído como o moral é tu fazer aquilo que as pessoas esperam que tu faça, tu cumprir com os papéis que esperam que tu cumpra e tu se dedicar pela tua família, pela tua cidade, pela tua nação. A ideia de que é dever do sujeito se sacrificar e se oferecer pelo bem coletivo, o Shimada é o oposto, ele não se importa com o coletivo, ele está disposto a sacrificar qualquer coisa pelo bem pessoal dele. Então, se a gente pensar no conceito moralista japonês, o Shimada é a oposição de toda a moral. Então vai ter toda a perseguição policial, até vários capítulos, até recapturarem o Shimada, só que eles vão mostrar que o Shimada estava sendo observado pelo Dorg. Então o que o Dorg faz? Ele vai até a cadeia e liberta o Shimada. E do mesmo jeito que o Kopo, a força cósmica da justiça, nomeou o Takeshi e o Gentaro para ser o Barão, o agente dele na Terra, o Dorg vai transformar o Shimada no agente do Dorg na Terra. Então o Shimada vai receber poderes paranormais, igual o Takeshi e o Gentaro receberam, e vai se transformar no agente Dorg número 1. Então a ideia é de que no último arco, o maior inimigo que eles podem enfrentar, lembrando que o rival deles, a missão deles é se opor a uma força abstrata, maligna, a maldade como abstração, a maldade pura como força natural. E essa maldade pura, ela se manifesta na Terra, controlando, manipulando pessoas, criando doenças e manipulando objetos que fazem o pior das pessoas se manifestarem. E tanto que um dos instrumentos que eles recebem dessa força é o BOP, que é um aparelho que é um detector sempre que o Dorg está agindo na Terra, possuindo ou controlando algo. Aquele aparelho apita para mostrar para eles que tem uma manifestação do Dorg ali. Só que
a pior coisa que eles poderiam enfrentar não é o Dorg exatamente, não é algo possuído pelo Dorg, mas sim é um humano, é a maldade que vem do próprio humano, é um humano que ele é mal por si próprio. Tanto que um dos choques que ele tem é que diante do Shimada, mesmo o Shimada com seus poderes paranormais que ele recebeu do Dorg, o Bop não apita, porque o mal do Shimada não veio do Dorg, o mal do Shimada é dele próprio, ele já tinha um coração maligno. Então, a maior representação e manifestação do mal na Terra é o próprio homem. E daí a gente vê essa construção do Saito de tratar de questões reais do cotidiano. Qual é a pior coisa que pode acontecer com o homem? Qual é a maior fonte de mal? O que mais pode causar mal para as pessoas? São as próprias pessoas. Então, de novo, ele vai usar toda essa temática do fantástico só como um gatilho para, na prática, falar dos problemas reais e do mal real que está na conduta das pessoas, que está no agir das pessoas. E o que ele propõe como uma solução? O Baron que o Baron é a dialética. É sobre como dois sujeitos completamente opostos, completamente diferentes e, a princípio, inconciliáveis, juntos na dialética deles, surge o Baron que é a ação, que age de maneira comunitária contra esse mal abstrato. E a questão é que Baron vai mudar completamente como se vê e se constrói o super-herói no Japão. O próprio Shinomori, depois de Baron, lembrando que ele e o Saito eram próximos, vai mudar a concepção de herói dele. Ele não vai ter mais esses heróis que são pessoas com poderes sobrenaturais, psíquicos e tal, mas ele vai criar o super-herói que se transforma, essa ideia do Henshin Hero, que vai estar no presente no Kamen Rider, no Kikaider, o próprio Sabu, que era um desses protagonistas psíquicos do Mutante Sabu, vai se transformar no Inazuman, mas ao mesmo tempo é um super-herói que vai tratar de questões sociais. No Kamen Rider vai ter isso, no Kikaider vai ter isso, e em vários outros super-heróis do Shinomori, esse fantástico vai servir para tratar de questões sociais da época, do Japão dos anos 70. Então, mesmo que os super-heróis, os Henshin Heroes que vão vir depois, não vão ter tanta preocupação nessa questão do realismo, de problemas específicos do cotidiano, Baron vai mudar a forma como eles vão ser construídos. E o Baron ele foi publicado originalmente, ele é no final de 69 até 70, teve a série, a adaptação para TV em 72, para a tradição do Tokusatsu da Toei, dos Henshin Heroes dos seriados live action da Toei. Em 72 e 73 teve o segundo mangá que usava essas referências da série de televisão. E em 2002, 2003 teve uma nova série de animação que daí parte da premissa original do Saito, só que se passa num futuro próximo e trata de questões de tecnologia. A força é essa que se manifesta, que dá poderes pro Takeshi e pro Gentaro para eles transformarem no Baron, não vem do espaço, vem da internet. Então ainda assim tem uns toques de ficção científica, mas uma ficção científica atualizada. Esse futuro em que a justiça existe como abstração na nuvem de dados. Então assim, o Baron é muito interessante por causa disso, porque como o Saito, esse autor que vem da tradição do Gekiga, decidiu fazer uma história de super-herói, inseriu elementos do Gekiga nessa história de super-herói e construiu o imaginário de super-herói que nós temos hoje. O super-herói japonês atual é assim muito graças ao Baron. E Baron, assim, ele foi lançado em inglês numa edição digital. Então, se vocês procurarem a edição digital dele em inglês, é possível de se encontrar. Então, quem tiver curiosidade pode ir atrás da versão em inglês. Bom, e por hoje era isso. E peço que curtam, compartilhem, sigam o canal. Até o próximo vídeo e obrigado.